A suspensão dos pagamentos dos servidores municipais de Ribeirão Preto referentes ao reajuste do Plano Collor gerou uma queda de braços entre a prefeitura e o sindicato da categoria. Mas a medida foi necessária, garantem especialistas que defendem essa situação até que denúncias sejam apuradas. A atitude do prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira, gerou um grande conflito com os servidores municipais. Mas quem entende de lei garante que o chefe do executivo agiu corretamente ao acionar a justiça para pedir a suspensão dos pagamentos referentes aos 28% do Plano Collor. O prefeito tomou, através da Procuradoria Jurídica do município, o caminho legal, que é para suspender o pagamento desse valor, até que seja realmente apurado se é devido, se tudo foi calculado de uma forma contábil, porque os valores são muito altos, giram em torno de 10 milhões de reais por mês. Diante da falta de recursos para o município, não pode pagar uma dívida que mais para frente pode ser que, em sede deste inquérito civil, seja apurada que os valores são irregulares. A própria decisão da Justiça de agora deixa claro que a ata do acordo teria sido produzida de forma fraudulenta para autorizar o sindicato a negociar com a prefeitura e direcionar aos advogados, prefeita e primeiro escalão parte da verba devida aos servidores. Por isso, a necessidade de se apurar tudo antes de continuar os pagamentos. O servidor não pode confundir, achar que é uma decisão exclusiva, unilateral do prefeito, porque já há um inquérito civil promovido pelo Ministério Público para apurar as mesmas coisas que o prefeito pediu através da Procuradoria, só que de uma maneira, através de uma ação judicial de urgência. Toda essa situação levanta um questionamento. Diante de um sindicato investigado, a negociação do executivo não deveria ser somente com os servidores, sem o intermédio da instituição? Eu acho que sim, até porque, dito como o grande defensor dos servidores, o sindicato, a gente já sabe aí pelo histórico que nós temos acompanhado na imprensa que não é bem assim que acontece, porque existem outros interesses envolvidos que não necessariamente favorecer o servidor público. Às vezes até o próprio servidor, ele quer prestar o serviço, ele quer trabalhar e é coibido de fazer isso em função do sindicato, porque ele pertence a um grupo maior e esse grupo maior às vezes é intransigente e ele é obrigado a aceitar as regras que estão sendo estabelecidas. A queda de braços entre o sindicato e a prefeitura revela a necessidade de uma reforma trabalhista, defende o economista José Rita Moreira. Hoje, as leis trabalhistas, elas são muito tendenciosas e elas não permitem propagação de novas oportunidades de emprego e mesmo no serviço público isso é tudo muito travado, é muito fechado. Está em discussão uma reforma trabalhista aí no Congresso para que se possa garantir equilíbrio de forças, entre direitos e deveres e dessa forma tenho certeza que vai poder gerar mais empregos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E agora no Jornal da Clube eu vou conversar com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro. Antes de qualquer coisa e depois de tudo que a Sevandija mostrou, Roberto, o prefeito Duarte Nogueira, ele tinha a obrigação de se dirigir à Justiça e fazer uma apuração interna sobre o pagamento desse acordo aí com os servidores. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Pucci, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. É uma atitude, no mínimo, esperada, porque você tem dúvidas e mais dúvidas a respeito de um acordo firmado e que deixou o que no ar? Alguma coisa foi tramada para que o dinheiro fosse para um outro lado. Então, se o servidor hoje está reclamando, o servidor tem que parar para prestar atenção. Outra coisa que o servidor deveria prestar atenção. Esse acordo é referente ao Plano Collor, lá de trás. Muito que bem. A assinatura tem caráter populista. O populismo leva a isso daí. Quem assinou não parou para pensar que a coisa seria esticada anos e mais anos, tirando recursos do município. E aí, quando chegou na última administração, foi deitar e rolar, porque era mais cômodo fazer negociata entre o sindicato, a prefeitura e o dinheiro, os recursos todos desviados. E o servidor hoje está sendo usado.
uma outra pergunta que se faz necessária. Que tipo de servidor está protestando? Ninguém desconhece que tem um servidor lá em Simão que ganha muito e que quer manter privilégios e o servidor aqui embaixo, aquele que ganha muito pouco. Afinal de contas, na porta da prefeitura, quem é que estava? Quer dizer, população, Roberto, e opinião pública precisam ficar atentos aos interesses de quem está por trás desses ataques aí, a decisão de bloquear os pagamentos e apoiar as investigações. Apoiar a investigação sempre. Um outro detalhe que chama a atenção, cor partidária. Me parece, muito claramente, que você tem disposições partidárias para tentar questionar uma coisa que a justiça está determinando. Vamos apurar para ver quem é que é responsável. Quem for responsabilizado deve pagar. Tem que ir para a cadeia, já tem gente na cadeia. Se tiver mais, que vá, mas que o servidor também não seja usado nessa história. Pano de fundo dessa polêmica, mais uma vez, seria então a relação entre trabalhadores, empregador e o sindicato. Será, Roberto, que passou da hora de dar uma modernizada aí nas leis trabalhistas? Ô Paulo, eu acho o seguinte, o movimento sindical brasileiro foi ultrapassado pela própria natureza do desenvolvimento do país. Ah, mas está em recessão. Sim, está em recessão. Mas o país teve todo um desenvolvimento econômico muito interessante. E esse desenvolvimento econômico levou uma nova correlação de forças políticas e econômicas na cidade ou na sociedade. Isso quer dizer o quê? O sindicato está ultrapassado. O sindicato perdeu o caminho da história. O sindicato não entende mais qual que é a função dele para valer. Só corporativista, se for só isso, não tem por que existir. O sindicato tem que abrir, o sindicato tem que ter uma nova visão de mundo. O sindicato precisa ter uma nova visão de legislação. Não é ficar batendo bumbo, ficar gritando com cartazinho e que o sindicato vai se fazer valer. O sindicato tem que realmente entender qual é o momento que nós estamos vivendo, como que a economia está deslanchando, aquilo que a economia está criando e gerando, e o sindicato vai se perdendo. Ele não sabe mais o caminho a tomar, por isso que ele fica batendo bumbo, tão e simplesmente. Quer dizer, como a gente viu na Sevandija, né, Roberto? E agora também com os trabalhadores sendo prejudicados por esse acordo de interesses, assim, obscuros de um sindicato que é também investigado. Isso não demonstra que é hora de acabar com essa dependência dos trabalhadores com o sindicato? Por que todo final de mês de março, se eu não estou enganado, é março mesmo, dia 31 de março, tira-se um dia de trabalho do seu salário, do meu, de todos nós, diga-se de passagem, e o dinheiro vai para onde? Vai para dividir entre os sindicatos. Para quê? A pergunta que se faz é essa. Para que a gente bota grana no sindicato? Por que a gente viu muito líder sindical indo parar em autarquias do governo federal? Interesses existem nesse... Ah, já trabalhamos, então vamos lá ganhar o nosso dinheiro na bamba. Então precisamos fazer reformas, precisamos delimitar aquilo que a gente quer. Afinal de contas, você quer ou não ser sindicalizado a esse sindicato que você faz parte, que tem lá a sua conotação política, a sua conotação ideológica. Você quer ou não quer? Você vai escolher. Você vai dizer aonde você quer ficar, até se não quiser ficar. De repente, por que você não pode escolher o caminho da negociação livre entre você, onde você trabalha, e o segmento econômico que você está representando também? Então, é hora de pensar tudo e de acabar com amarras. Nós estamos com o sindicalismo da era do Getúlio Vargas ainda. E o Getúlio está fora do mundo há muito tempo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no Jornal da Clube de hoje, Roberto.